Seguro agrícola. Você tem? Saiba como proceder. Olá, meu nome é Robson Fumagalli, sou advogado e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês a respeito do seguro rural. Bom, antes de mais nada é interessante explicar para vocês que o seguro rural ele tem um regramento jurídico próprio, né, que é a Lei 10.823 de 2003, que trata dessa modalidade de seguro no Brasil. Os seguros rurais que são mais conhecidos são o seguro agrícola e o seguro pecuário, que são mais contratados aqui no Brasil. E é a respeito desses seguros que eu quero bater um papo com vocês hoje, tá? Bom, em relação ao seguro agrícola, as coberturas que se apresentam normalmente são granizo, geadas, né, perca de produção, queda de preço e, enfim, são as coberturas que são mais contratadas nesse tipo de seguro agrícola. O seguro pecuário, no caso seria morte, né, do rebanho por acidente ou morte natural. E também existe uma nova modalidade de seguro dentro do seguro pecuário, que é o seguro de animais, que ele é mais indicado no caso de um animal específico, por exemplo, um touro de raça ou um cavalo, enfim, algo mais direcionado individualmente. Partindo desse pressuposto, vamos bater um papo hoje a respeito do seguro agrícola, que é o que a gente mais se vê aqui na nossa região norte do Paraná. Vale ressaltar que o seguro rural, né, o seguro agrícola é um tanto caro, né, não é todos os produtores rurais que conseguem ter acesso a ele. Esse fato se dá em virtude de dois aspectos. Um deles, né, que é o risco climático que nós temos aqui no Brasil, né, que cada ano vem aumentando, né, essa invariação de temperaturas e instabilidade climática acaba gerando mais risco a esse tipo de operação e com isso eleva o preço do seguro. Somado a isso também vem o baixo índice de contratação de seguros no Brasil. Pra você ter uma ideia, no Brasil contrata-se em média de 10 a 20% das operações agrícolas possui seguros privados. Fazendo um paralelo com os Estados Unidos, mais de 90% das operações agropecuárias, né, são asseguradas. Então esse baixo índice de contratação também acaba por elevar o preço, porque o risco de prejuízo da seguradora aumenta, porque tem pouca busca, com isso o preço eleva. Então seria necessário aí nós criarmos uma cultura de contratação de seguros para pulverizar esse risco, né, e com isso diminuir o preço para ser acessível a todos, mais acessível a todos. Fica aí uma dica, né? Bom, partindo para a contratação propriamente dita, antes de contratar um seguro, normalmente se emite uma proposta. Nessa proposta vem descrita lá a destinação daquele seguro, as coberturas, o valor que se pretende de indenização, o valor de prêmio, data de vigência, enfim. A corretora então promove essa proposta, né, e encaminha para a seguradora. A seguradora analisa o risco e a proposta que lhe é ofertada e aceita ou não. Uma vez aceitando, é emitida-se a apólice, e essa apólice então é o contrato propriamente dito desse seguro, correto? O importante dizer em relação às apólices é que, primeiro, o produtor rural tem que sempre ter acesso a elas, ler as condições e as cláusulas, principalmente as cláusulas de exoneração da obrigação, e sempre ter elas em mãos, né? Sempre buscar ter uma via guardada, arquivada, junto com todas as documentações relacionadas àquela produção, àquela cultura que está sendo assegurada. Partindo daí, eventualmente, se você está com o seguro contratado e percebe que você vai ter algum problema na sua lavoura, ou aconteceu algum sinistro, ou o que é mais comum, você percebe que vai haver uma perca de produção da sua lavoura, é necessário que você tome alguns passos primordiais para que você venha se assegurar documentalmente em relação àquele fato
e com isso você possa então buscar a indenização que lhe é devida, tá? Como se sabe, existem os relatórios de vistoria. Esses relatórios de vistoria são feitos pelas empresas de seguro, enfim. É muito importante que antes de assinar qualquer tipo de relatório de vistoria, você leia atentamente tudo que está sendo informado naquele relatório. Nunca assine relatórios, laudos em branco, com campos em branco para preencher posteriormente. Nunca assine esse tipo de laudo. Só assine se ele estiver totalmente preenchido e se as informações que constarem destes laudos refletirem realmente o que está acontecendo na sua lavoura, tá? Se eventualmente o perito exigir a sua assinatura e no laudo constar alguma assinatura, algum campo em branco, alguma coisa que você não concorde, você pode, do seu próprio punho, escrever no laudo, tá? Campo em branco, não concordo com a informação tal, enfim. Você pode mencionar isso no laudo, porque se acontecer algum problema, de alguma tentativa de exclusão da indenização por aquele motivo, você deixa claro ali que você não está concordando com aquilo que está sendo relatado, porque aquilo não reflete a realidade da sua produção, tá? Paralelo a isso, é importante que quando você perceber que você vai ter uma quebra de safra, uma quebra de produção, você promova laudos de constatação. O que são laudos de constatação? Você contrata um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo, enfim, da sua confiança, e peça para que ele promova uma análise específica da sua produção, da sua cultura, da sua lavoura especificamente, fazendo um paralelo entre o que está acontecendo nas lavouras vizinhas às suas e o que vem acontecendo com a sua lavoura, tá? Isso é muito importante e é primordial para eventualmente no futuro, caso a indenização não venha a ser paga ou se ela venha a ser paga num valor a menor, que você tenha essa documentação previamente promovida para que você então possa discutir isso em juízo. Outras coisas que a gente sempre recomenda que seja feito é que o produtor tire fotos da lavoura, fotos da propriedade, e façam vídeos, mas sempre tenha em mente que você deve sempre indicar o local onde você está tirando essa foto e a data, tá? Ou essa foto e esse vídeo. Não adianta você tirar uma foto lá aleatória, fazer um vídeo aleatório sem informar onde você está fazendo aquele vídeo, que dia que você está fazendo aquele vídeo. Se possível, testemunhas que apareçam no vídeo e confirmem a data e o local onde vocês estão, justamente para que vocês produzam provas que, se futuramente forem necessárias, vocês as tenham, tá bom? Outro mecanismo também que é utilizado, daí mais direcionado à área jurídica, é um processo que é conhecido como processo de antecipação de provas, que é um processo que você pode manejar, né, via o Poder Judiciário, para você produzir as provas antes que elas se desfaçam, que é o caso, né, que normalmente acontece nas lavouras, porque ou você promove aquela prova ali para demonstrar que o milho não nasceu, o soja não nasceu, houve o aborto, entendeu? Porque depois que você colheu, aquele fato se extinguiu e você não vai conseguir mais provar aquilo que se passou. Então, caso você ache necessário, sempre busque a ajuda de um advogado especialista na área de direito agrário, que vai entender aquilo que é necessário para você depois provar, né? E com isso promova essa ação de produção antecipada de provas, guardando essas provas para que, se eventualmente você precisar no futuro, elas já estejam promovidas dentro do próprio judiciário. Outro ponto importante é o prazo de prescrição dessas ações de indenização contra as seguradoras, que tem um prazo muito pequeno, que é um prazo de 1 ano a partir da negativa, né, que a seguradora negue ou pague um valor que você entenda que não é devido. Então você tem um prazo aí de apenas 1 ano para buscar essa discussão judicialmente. Então fica a dica aí, né, para todos os produtores rurais da região que eventualmente vão assistir esse vídeo.
sempre seja organizado, guarde todos os recibos, notas, romaneios, enfim, tudo relacionado àquela produção. Crie uma pasta e guarde tudo relacionado àquilo numa pasta específica, entendeu? Porque se amanhã você precisar, você tem que ter isso em mãos, inclusive ter a aplicação de defensivos, enfim. Se tudo que você puder produzir provas para demonstrar que você cumpriu o projeto, né, da sua lavoura, quando você fez o custeio lá, você fez o projeto de plantio daquilo e como que se daria aquela plantação, tente fazer o mais próximo possível daquele projeto para evitar discussões futuras e percas de direito. Fica sempre aqui o brocados que nós advogados sempre costumamos a dizer para os nossos clientes: o direito não socorre os que dormem. Então, produza as provas, guarde-as, mantenha organizado a sua lavoura, e se acontecer qualquer problema que você não consiga resolver de forma administrativa, sempre procure a ajuda de um auxiliar, de um advogado especializado na área do direito agrário. Beleza? Fica aqui a dica. Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado, e qualquer dúvida me busque aí nas redes sociais. Abraço.